Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Olá, gente! Aqui estamos no podcast As Amazonas, começando mais um programa. E esse programa é o último antes da gente começar o nosso curso, né? Nosso curso de podcast, que começa no próximo sábado. E a gente vai parar com o programa, não lamentem, ouçam os anteriores, por quatro sábados, não é isso? Os de novembro. Sextas-feiras, os de novembro. Depois a gente volta, a gente já tinha até contado isso para vocês, só estou repetindo, né? Que a gente volta no começo de dezembro, fazemos mais 3, terminamos a nossa primeira temporada e a gente volta no finalzinho de janeiro, né? Na penúltima semana. E eu estou aqui, eu falei essa introdução sem apresentar minhas amigas, para a gente já começar conversando com todo mundo e se apresentando, depois de eu falar esse recado, para ficar logo no começo, né? Para que os nossos ouvintes, quando fossem procurar, encontrassem na próxima, cadê o programa delas? Mas bem, eu sou a Liege Albuquerque, eu já falei, a minha amiga Daniela Sayari. Olá, gente, tudo bem? E a minha amiga Aruana Brianese. Oi, gente, tudo bom? E hoje a gente está aqui com a jovem que faz um trabalho muito bonito. Aliás, estou apaixonada, vou já fazer aqui, olha, eu não viro para a câmera, eu estou virando aqui, o Tendências 2021, que faz um resumo exatamente sobre isso daqui, que é a Luciana Mineve. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, adorei o jovem. É jovem, é jovem. Eu vou ler aqui o pequeno currículo, pequeno, viu, porque tem mais coisa, o resuminho da Luciana. Ela é psicóloga, formada pela UBRA e mestre em Engenharia da Produção pela UFRJ, fundadora da Singular e Consultoria, e tem vasta experiência como consultora de gestão de pessoas no Brasil e na Holanda. Atua como mentora de empreendedores em diferentes ramos de negócio, é diretora da ABRH, Amazonas, entre 2013 e 2015, membro da comunidade Global Shapers, filiada ao Fórum Econômico Mundial. É consultora com certificação internacional MBTI e 1 e 2. 1 e 2. Professora de pós-graduação, autora do livro Sucessão em Empresas Familiares, um estudo multicaso no Amazonas. Apenas. Parabéns, Luciana. Então, a gente vai começar aqui com o nosso esquema dos assuntos que a gente escolheu, ou assuntos do dia, ou assuntos bem interessantes que a gente achou, começando pelo da Aru. É isso. Então, o meu tema eu tinha separado para trazer na semana passada, quando a gente fez um especial do aniversário de Manaus, mas não deu, porque tinha 2 convidadas, a gente acabou fazendo só a parte da entrevista, e eu achei que valia voltar com ele aqui, porque a gente ainda está em outubro, e como a gente disse no fim do episódio, seria muito bom se Manaus fizesse aniversário todo dia, porque faz a gente lembrar de olhar para a cidade, para os seus problemas, para os seus potenciais, né? Então, pegando esse espírito aí de que Manaus merece, né, esse carinho de aniversariante todo dia, eu trouxe o tema, que é sobre fiscalizações de postura feitas pela Prefeitura. E a Prefeitura divulgou esse mês um balanço mostrando que calçadas e logradouros obstruídos lideram as fiscalizações. 50% de todas as notificações feitas esse ano, de janeiro a setembro, são referentes a isso, né? Pessoas que obstruem calçadas e logradouros. Foram 1.134 notificações, sendo que nos mesmos meses de 2020 foram 470 notificações, uma alta de 141%. Então, óbvio que com os números da pandemia melhorando, as equipes começam a ir mais para a rua, então 2020 acho que não pode muito ser um parâmetro, né? Mas realmente 1.134 cidadãos foram notificados porque estavam usando como se fossem deles uma coisa que é pública, né? A calçada e o logradouro. As obras irregulares e sem licença na capital, no mês de setembro, tiveram um aumento de 273%. São só números bem grandes e que mostram realmente como existe quase culturalmente, né, essa tendência de enxergar ali a calçada, porque está agregada à sua casa como sua, então a pessoa vai ocupando e tudo. E o vice-presidente do Implube, arquiteto e urbanista Claudemir Andrade, lembra uma coisa que eu trouxe para a gente falar aqui, que é preciso que a população seja mais consciente quanto ao uso do que é público. Ele diz que a gente precisa atentar que, pelo nosso plano diretor, os passeios e logradouros devem ser mantidos em bom estado de conservação pelo proprietário do lote. Então, ali, assim, você que tem que cuidar de uma coisa que é coletiva, né? Eu acho que é... E, na verdade, as pessoas têm isso de maneira inversa, né? Elas acham que elas têm o direito de construir algo que é para o espaço
no espaço público algo que beneficia apenas a sua família, de modo privado, mas na hora de pintar, conservar, tirar o matinho ali da... Aí chama a prefeitura, né? Então, é assim, é o mal do ser humano, que é eu, e em quinto lugar, eu também. Então, não pode. Na verdade, é justamente o inverso. Aquilo é um passeio público, a gente fala tanto em direitos, né, dos cadeirantes, de pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, mas não tem nenhum problema em colocar uma rampa para ter um acesso mais fácil, para construir uma garagem onde não deveria ter construir, por exemplo, um jardim na frente da casa, que na verdade não poderia estar ali, porque é um espaço, enfim, eu acho que falta, e aí a gente tem que bater nisso de novo, não tem jeito, a questão de conscientização na escola, porque são tipos de comportamento, e a gente vai falar muito disso daqui a pouco em educação e depois a vida adulta, que a gente realmente começa na escola, né? É pequenininho, é dando exemplo, então não é um problema só de Manaus, mas é um problema muito grande aqui mesmo. E a educação mesmo dessa questão da infração, né? Eu dou aula ali na FAMetro e quando tá lotado, o estacionamento fica mais perto do meu prédio da Djalma, eu tenho que dar a volta para estacionar no da Constantino. E da Constantino a gente tem que ir pela calçada. Gente, é impressionante a quantidade de carros estacionados na calçada. Às vezes eu tenho que ficar esperando, porque aí o carro está na calçada, imprensado com a parede, e a Constantino. Carro. Eu tenho que ficar esperando uma brecha do carro passar, né? Porque a calçada para desviar ali da mala do carro. Isso é absolutamente comum, né? Eu fico imaginando pessoas que gostam de caminhar ou correr no meio da rua aqui em Manaus, é uma corrida de obstáculo, né? Buraco e carro, buraco e carro, buraco e carro. Mas a tua apuração, Aru, diz o quê? A prefeitura, ok, são números, aumentaram e vão fazer o quê? Que eles estão intensificando essa fiscalização, né? Para que justamente isso que a Liege falou, a gente comece a ter essa punição de forma a corrigir mesmo, né? Porque isso é outra coisa que a gente vão quebrar canteiro? Aqui. Sim, já quebraram, já pior. Tiraram várias placas irregulares. Tinha uns que são incríveis, que são... Você fica olhando assim, meu Deus, como é que isso foi parar ali, né? Painéis assim, de um lado para outro da rua, né? Saindo de uma calçada para outra calçada. Então, eles estão tirando mesmo e começando a fazer essa coisa de uma ação bem de educar mesmo. Porque se você vê acontecendo com o seu vizinho, você vai pensar 2, 3, 4 vezes de fazer na sua casa, né? Então, é importante que o poder público haja nesse sentido, né? De não ficar só no discurso. Porque eu acho que o discurso é uma fase que é importante e tem que ter, né? Nesse processo educativo, mas depois, em muitos casos, se não tiver medidas punitivas... Tem que ter repressão, mesmo, né? Exatamente. Tem que ter repressão. Exatamente. Bem, eu trouxe um tema, eu estava com muita dúvida até na quarta-feira, a gente ia trazer para conversar aqui, mas aí explodiu essa guerra entre os jogadores de vôlei, né? E aí isso virou um debate nacional, a postagem, e como a gente já disse em outras ocasiões, por sinal, sobre o mesmo tema, homofobia, quando a gente trouxe alguns episódios atrás a questão do deputado, né? Aquela fala lá na CPI, que também foi a partir de uma publicação de internet, como a gente falou agora... Senador, verdade, senador, obrigada. Da mesma maneira, esse tipo de debate, ele não é importante só por ele em si, pelo debate em si, né? Não é aquela coisa da fofoca, foi demitido, não foi demitido, deveria ter sido demitido. Mas, antes de tudo, ele levanta uma discussão social, né? E eu acho que, a partir daí, das publicações, a gente vai já falar sobre o quê, se também... percebe quem é quem. Às vezes você tem uma pessoa na sua família, ou um amigo muito próximo, ou um colega de trabalho, e diz, nossa, mas ele pensa desse jeito, eu achei que era diferente. Então, eu acho que é importante também esse tipo de debate para levantar algumas situações. A gente está falando, né, do anúncio da publicação de uma história em quadrinho da DC Comics, com o Superman, que não é, na verdade, Superman. Descobri hoje de manhã que as minhas amigas Liege e Aruana me falaram que não é o Superman, é o filho do Superman, num beijo bissexual. Ele bissexual, num beijo gay, né, com um amigo. E aí, eu fiquei assim, trago esse tema, não trago esse tema, porque o Super-Homem precisaria realmente fazer um Super-Homem. Esse tema vale um programa. Eu descobri hoje de manhã que não é o Super-Homem, é o filho do Super-Homem. E isso, eu acho que faz uma diferença muito grande, porque é importante que filmes, que quadrinhos, que qualquer maneira de comunicação trate de temas atuais.
né? Não dá pra gente ficar da realidade, o seu tempo. Então não é. dá pra gente continuar como o roteirista argumenta, inclusive nas reportagens que eu pesquisei e fui ler a respeito. Não dá pra gente ficar falando aí de kryptonita, até dá, né? Mas é uma coisa que está muito voltada ali na década de 40, né? Que ali servia, inclusive, Capitão América, servia um propósito de pós-guerra, né? De toda a questão Guerra americana, Fria. Guerra Fria. Tinha ali um propósito. Como filho do Superman, da Lois Lane, ser bissexual também tem um propósito que combina com a atualidade. E ele não é só o beijo e o quadrinho do beijo em si. Ele traz todo um espírito dos jovens atuais. Ele tem 17 anos, pelo novo roteiro. As lutas dele são, por exemplo, contra queimadas, contra clima, superaquecimento do clima, sobre a questão de armamento ou desarmamento nas escolas americanas, os acidentes que acontecem, às vezes aquelas tragédias, episódios de ataques realmente. Então tem uma série de imigrantes, né? Os imigrantes tentando entrar nos Estados Unidos e sendo expulsos. Então tem uma série... Não se aplica a pessoas, mas é um adolescente ESG, né? Então, ele é uma série de situações e questões da atualidade onde a questão da bissexualidade está inserida. Então, trazer isso, tem uma imagem dele beijando, não ter, eu acho que traz para um debate muito rasteiro mesmo, assim, né? Que eu acho que não é? Daniel, que eu achei bem importante a Fiat se pronunciar e outra empresa também. Gerdau. Achei fantástico isso. Eu acho que as coisas que estão aqui no teu livrinho estão começando a funcionar, né? Isso é um tema, né? Assim, se é para retratar a realidade, isso é um tema recorrente. Então, o quadrinho está retratando algo que a gente vive no dia a dia, exatamente. E a preocupação do jogador que fez, né, a postagem homofóbica é onde nós vamos parar, né? É como se o fato de você retratar uma coisa que está no mundo incentivasse. Eu até vi uma crítica dizendo, se fosse assim, a gente não ia ter gay hoje, porque na televisão... Só tem beijo hétero, Acontecer um dia desse, Como explicar né? beijo hétero, exatamente. O que a gente vê na foi televisão... o próprio Douglas, na postagem que é jogador... Agoniza com ele. Exatamente. Então, o próprio Douglas falou isso. A vida inteira eu vi beijos heterossexuais, nem por isso deixei de ser, segundo o Douglas, homossexual. Então, foi o próprio Douglas, a partir dessa fala dele... Eu acho que isso é um argumento muito reproduzir. importante para a gente entender isso, né? Não é o fato da revista retratar, é ao contrário, né? A revista não incentiva, a revista retrata a atualidade. E aí, é uma coisa que eu entendo até que o que é diferente da gente, a gente tem muita dificuldade às vezes de enxergar e conviver, mas a gente como sociedade precisa entender que faz parte, né? O mundo não é todo igual a gente, até porque senão seria uma chatice, né? Então essa diversidade, essa tolerância com que às vezes eu não concordo, mas Exato. respeitar o outro. Exato. Então eu acho que mais uma vez esse tipo de situação e polêmica causada vale muito pela discussão em si também, pelo posicionamento, por alertar que as pessoas sofrem esse tipo de preconceito e homofobia. Às vezes a gente acha que é muito distante da gente, e não é, porque a pessoa que tem essa atitude em relação a alguém que de alguma maneira é marginalizado por alguma atitude sua, acaba impactando em toda a sociedade. Em algum momento a gente pode sofrer qualquer tipo de preconceito de qualquer forma, né? Mesmo as pessoas que são homofóbicas ou racistas, em algum momento elas também, e aí na posição da pessoa que é humilhada ou menosprezada, ela também se posicionaria. Então, assim, eu decidi trazer esse tema, antes de tudo, para esclarecer, e aí a Malu, que faz aqui a nossa câmera e tudo, eu estava dizendo aqui, a gente estava debatendo isso antes de começar a gravar, e ela estava dizendo, pessoas que nem são de história em quadrinho, nem são desse universo. Não tem lugar de fala. Não tem lugar de fala, né? Mesmo. E, na verdade, eu acho que é isso que acontece, Malu, acaba dando para todo mundo um lugar de fala, e que seja uma fala tolerante, né? Que é o que a gente espera. O meu tema, ele é pesado, foi uma pesquisa que saiu vai fazer 2 semanas, que eu fiquei muito chocada com ela, uma pesquisa muito séria, da ONG Visão Mundial, a World Vision, com dados do Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde, que apontou que a taxa de homicídios de crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos cresceu, um número absurdo, 66,4% no Amazonas. Nossa.
entre 2000 e 2019, em 11 anos. A média é bem maior, é o dobro que na região norte, que foi de 29% no mesmo período. E pior, a média nacional recuou em 9%. Então, eu trago essa pesquisa para vocês porque, como toda pesquisa, ela não tem uma análise sociológica, né, antropológica. Ela traz aqueles dados para que aconteça isso, para que aconteça um debate. Então, o que é que está acontecendo no nosso estado, né, para ter esse dado absurdo disso, né? Eu sempre acho, vocês são coadunos, tenho certeza que você também, a resposta para tudo está na educação, né? Então, é isso, né? A gente tem pouquíssimas escolas de ensino, como é que a gente chama? Tempo gente? integral. De tempo integral, que para mim seria a grande solução. Eu lembro que no meu primeiro voto, eu fiquei fascinada com isso, eu tinha 17 anos, eu ia fazer 18, meu primeiro voto na presidência da República foi no Brizola, porque eu achei aquilo fantástico, a ideia do CIEX, né? E nunca foi introduzido no Brasil, né? Os países mais desenvolvidos, isso é absolutamente natural, né? A criança, o adolescente ficar o tempo na escola fazendo tanto as disciplinas normais, que a gente fala, né? curriculares, quanto fazendo um esporte, quanto fazendo, né, aprendendo um instrumento, dançando. E a gente tem essa precariedade de educação, sim, com certeza isso é uma das respostas, mas é muito chocante. Por que o Amazonas, né? Assim, a gente tem uma precariedade em escola, mas ela não é tão diferente de alguns outros estados. Então, por que vocês acham que a gente tem esse número tão triste de homicídios aqui no Amazonas? Existem estudos, inclusive quando eu fiz uma pós na Fiocruz, tinha um colega lá, psiquiatra, que estava fazendo, inclusive, não foi na Fiocruz, foi na UFAM mesmo. Ele estava, Sociedade de Cultura, fazendo estudo sobre isso. Em algumas eu não tenho lugar de fala, né, parafraseando a Malu, mas existem alguns casos específicos. Por exemplo, são conhecidos os casos em São Gabriel da Cachoeira, e lá, muito por conta de não haver escolas em aldeias, em lugares mais afastados, os adolescentes vêm muito cedo para a sede do município e não tem todo um apoio cultural ali, né? Exatamente. Então, entra ali, tem uma questão, inclusive a tese de mestrado desse meu colega foi sobre isso. Então, assim, eu acho que tem que ter realmente um estudo mais aprofundado, né? O único estudo que eu conheço sobre esse tema no nosso estado é em relação a São Gabriel. Aqui em Manaus eu realmente não sei. Alguém tem mais algum? Eu também não saberia dizer, acho que o número realmente é chocante. O porquê, eu acho que isso é importante a gente tentar ir atrás de porquê, né? Mas, de qualquer forma, essa vulnerabilidade, né, de crianças e adolescentes para a violência, ela acaba também espelhando uma violência na sociedade como um todo, né? Que o Amazonas, infelizmente, os números de violência têm crescido, né? Recuam em alguns tipos de crime, mas no global a violência cresce a cada ano. Eu acho que a criança ali na ponta como mais frágil acaba sendo mais vulnerável. Mais, né? O que você acha? Eu acho que precisa investigar, né? Mas eu sempre faço essa ligação mesmo com questão de educação. Então, eu entendo que a solução talvez esteja relacionado a manter as crianças mais tempo na escola, com atividades mais estruturadas, evitando que fiquem sem nenhuma assistência na rua. Mas eu acho que cabe realmente investigar, né? É intrigante. É muito. Por que aumentou... E agora, com essa questão da pandemia, a gente tem um número muito grande de órfãos, né? Então, imagina que com crianças que têm uma família, que ainda podem olhar por elas, já está assim. Então, é mais importante ainda que a gente se debruce, enquanto sociedade, sobre esse tema, porque agora o número de crianças mais sujeitas a esse tipo de crime, né? E de serem mortas pela violência, aumentou bastante. Porque quem vai cuidar dos órfãos da pandemia, né? Isso é uma questão Eu queria emendar, social. Luciana, com a minha primeira pergunta para a nossa entrevista, que vem dessa questão, né? Que a gente, quando foi te escolher, a gente pensou assim, a gente precisava, antes de terminar o nosso programa, dar uma esperança, saber o que... Porque a gente passou 2 anos, né?
num período em que para cada um de nós foi difícil. Ninguém pode dizer assim, foi fácil, mesmo que você não tenha perdido ninguém da família. Claro. Foi difícil para todo mundo, né? A gente que tem carreiras tranquilas, estabilizadas e tal, a gente ficou... Aliás, isso aqui, né, o podcast é um resultado da pandemia, a gente, nossa, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Embora a gente tenha nossas carreiras estabilizadas, a gente vamos fazer uma coisa, e foi uma coisa positiva. Mas a minha pergunta vai para... os jovens, né, já estavam absolutamente, o que é normal, né, quando a gente está no ensino médio e tal, o que eu vou fazer, né, o que eu vou fazer da vida e tal. E tem uma parte aqui do teu livrinho, Tendências de 2021, que fala das profissões que estão mais em voga e as que estão mais em baixa. Mas eu queria te fazer uma pergunta a partir daí. Quando você faz esse tipo de consultoria, faz esse tipo de apontamento, onde que fica a vocação? Ótima pergunta. E eu, como psicóloga, né, também gosto de falar bastante sobre esse tema. Eu acho que o que a gente precisa entender é que o mundo mudou. A velocidade das coisas mudou. Eu ouvia histórias que no passado você chegava no distrito industrial com seu currículo e se você tivesse ou inglês ou um nível superior, você estava com emprego garantido. Não era assim no passado? Falavam isso mesmo. Não é? Eu não testei. Eu não sou dessa época, gente, né? Eu sou mais jovem do que isso. Mas isso não é mais uma realidade. O mundo está mudando de maneira muito dinâmica. Inclusive, um certificado de ensino médio ou de graduação não te garante nenhum tipo de emprego. Então, eu acho que mais importante, especialmente para os jovens, mas não só para os jovens, para quem está no mercado de trabalho, é entender que uma das habilidades mais importantes é a capacidade de aprender de maneira continuada. Né? Inclusive, o Fórum Econômico Mundial, a cada 5 anos, lança uma lista de quais são as habilidades mais importantes para dali a 5 anos. Né? Ele fez isso em 2015 e falou das tendências de habilidades, inclusive inteligência emocional era uma que estava no topo do ranking. E no ano passado saiu uma pesquisa muito legal sobre o futuro do trabalho, em outubro do ano passado, e saiu a nova lista de quais são as habilidades necessárias para 2025. E a capacidade de aprendizagem estratégica é o segundo item da lista. Porque a gente não sabe qual é o mundo que a gente vai encontrar daqui a 5, 10 anos. Só que uma das coisas a gente sabe, se a gente não tiver a capacidade de se manter aprendendo, a gente vai ficar para trás. Independente da sua área de atuação, porque existem algumas áreas que são mais óbvias, algumas áreas muito operacionais que vão ser descontinuadas, mas, por exemplo, a medicina tá sofrendo sim, influência da tecnologia. Então, qual vai ser o papel dos médicos daqui a 20 anos? O que o médico vai fazer daqui a 20 anos é diferente do que ele faz hoje. Eu não estou falando que os médicos vão deixar de existir, mas eles vão deixar de existir como eles são hoje. Né? A gente já tem uma série de cirurgias que acontece por robô. Isso muda a prática médica e assim como muda todas as outras práticas. Eu não gosto de falar de vocação. Porque eu acho que ninguém nasceu por uma coisa só. Tanto que eu fazia orientação profissional, eu nunca chamei de orientação vocacional, eu fazia orientação profissional de jovens. Eu passei por esse processo de orientação profissional quando eu fui fazer a escolha. E eu lembro da minha frustração na época. Quando eu passei pelo processo, saiu uma lista de possíveis cursos. E eu achei que ia dizer qual era o curso fazer. Eu saí super frustrada. Com o passar do tempo, eu entendi, gente, eu tenho um conjunto de características que podem ser aproveitadas dentre essas profissões. Mas e você escolheu uma delas? Estava na sua psicologia estava dentro de uma delas. Mas ninguém nasceu por uma coisa muito específica. Por exemplo, eu gosto muito de pessoas. Nossa, tem uma série de profissões que envolve esse contato com pessoas. Eu sou muito bom em matemática. Não é necessariamente a engenharia. Você pode fazer uma série de outras coisas. Então, e ainda mais agora, tem um conceito que eu gosto muito, que é profissional em T. Antigamente, a gente falava do profissional especialista. É aquele que tem um nível de aprofundamento muito grande em um tema. Um tema só. E aí, depois a gente falou do generalista, aquele que passeia por diversos temas. Hoje, o perfil ideal é o profissional T,
Ele tem o seu tema de especialidade, ele domina um assunto, mas ele consegue passear em diversos temas. E é esse o profissional que a gente precisa se tornar, e esse o profissional que vai conseguir resolver os problemas do futuro. Se a gente olhar a lista, inclusive na revista tem, e no portal da Singular dá para baixar essa revista gratuitamente. Ah, é? Que bacana. Dá para baixar. Ela é muito legal. No 2. Dentro da lista, assim, das habilidades emergentes, se vocês prestarem atenção, a maior parte tem a ver com solução de problemas complexos. Tem a ver com solução de problema, pensamento crítico, criatividade. Só 2 desses itens têm a ver com tecnologia. Então, o que a gente precisa desenvolver para se manter relevante no mercado é ser capaz de resolver problemas complexos. E para isso, eu preciso ter um repertório muito rico. Porque a solução de problema tem a ver com eu acessar o meu repertório e juntar diferentes saberes para resolver aquele problema. E como a gente vive nesse mundo que está em constante mudança, os problemas que a gente vai enfrentar, a gente ainda não enfrentou. Então, quanto mais repertório eu tiver, mais recursos eu vou ter para fazer essas conexões e possivelmente trazer essa solução. Então, as pessoas têm um medo muito grande da tecnologia, de que a tecnologia vai tirar o meu emprego. Na verdade, a tecnologia vai tirar empregos de atividades que são absolutamente operacionais. Mas os robôs e as máquinas não são capazes de agir de forma criativa, por exemplo. Então, criatividade continua uma tendência. Mas criatividade é um dom. Não gosto desses determinismos, sabe? De vocação, dom. Eu acho que é tudo... qual é o terreno que você está semeando, né? Sim, eu acho que a gente nasce com algumas inclinações, com algumas características, mas dependendo do contexto que eu vivo, isso vai ser incentivado ou não, né? Então, eu acho que até na educação infantil, hoje, a gente está muito mais atento para entender quais são as características individuais. É uma educação um pouco menos robotizante ainda, que eu acho que a gente tem muito a evoluir nesse aspecto. Eu, como mãe, me preocupo muito com esse tema. Então, era exatamente a pergunta que eu queria te fazer, porque assim, eu sou mãe de uma adolescente de 16 anos, que está justamente nessa fase de encontrar ali o caminho a seguir, né? Ela não vai ser mais em gastronomia, agora decidiu fazer arquitetura. Se quiser, pode fazer um papo. E eu dizia com muito orgulho, desde os 11 anos ela sabe que ela vai fazer gastronomia, aí vai para nutrição, que é perto, mas agora já é arquitetura. Então, assim, é uma adolescente que está nessa escolha. Eu tenho uma filha de 10 anos, extremamente ativa e muito criativa, e tenho um enteado de 7 anos, né? E, assim, a dúvida que a gente tem como educador, né, educador e responsável por crianças, é como orientar. Na época dos nossos pais, pegando exatamente o finalzinho ali da tua fala, era mais... Era mais quadrado, né? Escolher uma boa escola. Exatamente. E agora a gente faz como, Luciana? Como é que a gente orienta esses jovens e essas crianças? Que responsabilidade nossa. Olha, eu acho que uma das coisas para ficar tranquilo enquanto mãe é que não existe mais aquele determinismo de antes, no sentido de eu escolhi essa faculdade, eu estou destinada a essa carreira específica. Então, eu preciso realmente orientar e entender a partir de quais são as inclinações, as aptidões, os interesses, mas a faculdade é só um detalhe. E eu sou super a favor, eu fiz mestrado, eu sou filha de 2 professores, assim, a educação mudou a vida da minha família. Meu pai vem de uma família muito pobre e conseguiu fazer pós-graduação no MIT. Então, assim, eu entendo que o que transforma é a educação. Mas o que eu quero dizer é que, assim, não é a escolha de um curso que vai determinar a minha vida profissional. O que vai determinar a vida profissional é a quantidade de conhecimentos e habilidades ao longo do caminho. Eu, particularmente, assim, nem tenho tanto a preocupação... Tá bom, meus filhos são menores, né? Então tá mais longe. Mas de qual exatamente vai ser o curso que eles vão escolher? Na verdade, eu quero que eles entendam esse perfil de profissional T. Eu quero que eles encontrem... E esse profissional T também muda, né? Assim, o meu tema de especialidade ao longo dos anos mudou, né? Mas que eles percebam que eles precisam ter
alguns conhecimentos mais aprofundados em alguns temas, seja eles quais forem, mas que eles precisam ter essa visão de mundo, que eles precisam agregar conhecimentos de áreas diferentes. Eu acho que uma das formas, e a minha estratégia enquanto mãe, é expor a diferentes estímulos, a diferentes ambientes. Os meus filhos são muito diferentes entre si. O meu filho mais velho, ele é muito cumpridor de regras, ele é muito certinho, e eu coloquei ele numa escola muito livre. Exatamente para que ele desenvolva um outro lado. Eu fugi de escola conteudista na primeira infância. Ele não tem tarefa de casa, ele já está agora que está começando a ter tarefa de casa, porque eu quis que ele explorasse um outro lado. Eu acho que ele teria se adaptado bem numa escola conteudista desde pequeno, mas deixa eu mostrar um outro universo. A minha pequena, por outro lado, ela é mais criativa, digamos assim, se adaptou bem nessa escola, mas nesse momento que ele está indo para a primeira série, os meus filhos vão para escolas diferentes. Porque eu entendo que eles são pessoas diferentes e que precisam de estímulos diferentes. Eu também sou mãe de duas, né? Ao contrário das meninas que, aliás, tem uma menina de 13 e um menino de 7. E é incrível, quando a gente tem mais de um filho, como a gente vê personalidades, às vezes, muito diferentes e às vezes, antagônicas, né? É o caso das minhas filhas, assim. A minha filha mais velha tem o perfil do seu filho e a minha mais nova da sua filha mais nova. Mas é um desafio, porque quando você coloca, por exemplo, dois filhos que têm perfis diferentes em duas escolas diferentes, também tem uma questão nossa dos pais de ter que trabalhar, e são duas escolas complicadas. Claro. Então, assim, tem que ter também um equilíbrio disso, tem que ver a realidade de cada um, obviamente, né? Eu acho que são escolhas. Inclusive, essa questão de escolha de escola. Eu fiquei super conflitada de qual seria a escola. Eu conversei com tantas pessoas, porque eu tenho uma série de preocupações, né? De quem vão se tornar, não exatamente de que trabalho vão seguir, né? Mas, enfim, de que pessoas eles vão ser. Né? Eu quero que eles sejam pessoas funcionais, que contribuam para a sociedade, independente de qual é a carreira que eles vão seguir. Então, assim, eu acho que aquele modelo de que, olha, você vai entrar na faculdade de Direito e você vai ser um juiz. Sabe, que era muito projetado quando você era pequeno. Não, nascia criança, você já dizia assim, olha, essa criança aqui vai ser tal coisa. Ou então, com 3 anos, eu vi que ele fala bem, ele é articulado. Que oratória excelente, vai ser juiz. Pronto. E aí, assim, até porque a gente está vivendo um fenômeno agora de maior longevidade, que as pessoas têm mais de uma carreira ao longo da vida. Exatamente. Né? É muito comum que as pessoas se aposentem e a partir da aposentadoria comecem uma segunda carreira ou façam isso mesmo na metade do caminho. Sim. Antigamente, eu fiz esse curso, essa carreira, ainda que... As pessoas não trocavam nem de emprego antes, imagina, né? De carreira. Não trocavam nem de emprego. Exatamente, né? Então, eu acho que é mais entender que, assim, a capacidade de aprender. É por isso que eu também sou tão preocupada com a escola, porque eu quero que os meus filhos gostem de aprender. Que saber seja uma coisa prazerosa. Eu não quero aquela questão de um monte de tarefa de casa obrigatória que a criança odeia ir para a escola. Uma criança de 5 anos que odeia ir para a escola, eu acho que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Porque na primeira infância... É verdade. No contexto como um todo. Porque uma criança de 5 anos... naturalmente tem prazer em aprender. A gente perde isso em algum lugar do caminho. E a gente precisa resgatar isso se a gente quiser se manter relevante no mercado atual. Então, eu acho que para quem é jovem, para quem está entrando no mercado de trabalho, é entender que características que você tem e como é que você pode desenvolver habilidades outras. Se você é de uma área muito técnica, se você faz medicina, dá para aprender a programar. Nossa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu, por exemplo, sou psicóloga de formação, fiz mestrado em engenharia da produção. Acho que eu já tinha um pouquinho dessa ideia de profissional ter, porque eu entendo que uma psicóloga entende muito de comportamento humano, mas entende muito pouco, pelo menos pela graduação tradicional, enfim, de números, de indicadores. Eu sempre quis ser psicóloga de organizações, né? Então, eu fiz essa combinação para que o meu conhecimento de pessoas fosse traduzido de alguma forma em números e dados para que eu conseguisse convencer tomadores de decisão nessa direção. Então, eu acho que nesse caminho. Eu queria fazer uma pergunta no sentido de como que a gente pode encaixar esse mundo que, né, na verdade, a gente acha que a grande angústia para boa parte não é assim, o mundo mudou.
se o mundo mudou, tudo bem, agora eu vou me acostumar como ele é. Na verdade, o mundo está mudando e não vai parar de mudar. Então, eu acho que é mais difícil, né? Para quem viveu décadas aí num mundo meio que paradinho, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco em relação a uma outra linha do teu trabalho, que é das empresas familiares, né? Em que medida os processos sucessórios, as políticas adotadas ali, precisam hoje incorporar essas novas habilidades, né? Porque quando a gente fala em empresa familiar, a primeira coisa que vem logo na cabeça é a coisa da tradição e é uma coisa mais engessada, né? Então, eu imagino que já era difícil para as empresas, né? Até no teu trabalho mostra lá essas estatísticas de 30% só chegam à segunda geração, 15% à terceira, num mundo mais estático, vamos dizer assim. Nesse mundo em constante transformação, eu imagino que o desafio seja maior. Então, nesse sentido, na hora de adotar políticas sucessórias, que pontos seriam importantes? Legal. E esses dados são da época que eu fiz o mestrado, né? De mais de 10 anos atrás, em uma época que o mundo ainda não se movia na velocidade que ele se move hoje. E isso que você falou, Aruana, é um fato. Não é que ele mudou e ele vai ficar assim. O que a gente precisa entender é que as mudanças ganharam uma velocidade e é assim que vai funcionar daqui para frente. E é muito angustiante para os profissionais mais tradicionais, né, entenderem essa mudança. E dentro das empresas familiares, no passado, esse processo sucessório, ele podia acontecer ainda que esse sucessor não tivesse realmente preparado, porque dava tempo dele ir se preparando na própria função. Sim. Né? Então, o meu filho vai me suceder, ele não está preparado, ele entra e ele aprende no caminho. Dava. Com o mundo atual, não dá mais. Ou ele se prepara, ele e ela, né? Se prepara para ocupar essa posição, ou ele vai ser atropelado, né? Assim, não dá mais. Inclusive, dos problemas, digamos assim, de empresa familiar é que durante muito tempo as empresas familiares entendiam que as empresas eram reformatórios. Não, e ok, eu tenho um primo, um parente que não dá certo em lugar nenhum, bota pra trabalhar na empresa, meu Deus. E isso fica muito mais evidente hoje em dia. Olha, se mesmo quem está em constante atualização, quem está acompanhando essa mudança de mercado, tem dificuldade de se manter produtivo, relevante, imagina quem é disfuncional. Né? Então, eu diria que assim, esse processo sucessório, ele deve ser preparado com muito tempo, mas não necessariamente ele precisa acontecer dentro da família, assim como não precisava acontecer no passado. Mas eu vejo as empresas familiares hoje muito mais, entendendo muito mais que essa sucessão pode ser uma sucessão externa. Né? E entendendo também que se essa sucessão vai ser dentro da família, esse sucessor precisa estar bem preparado. Né? Não tem espaço mais para ocupar em posições de gestão quem tem só apenas o nome da família e não tem preparo para isso. Não cabe mais. Vai falir, né? Não vai dar certo, né? Aqui no livro fala sobre habilidades emergentes, você já deu uma pincelada em pelo menos 2 delas, né? Você falou no pensamento analítico e também em solução de problemas complexos. Especialmente solução de problemas complexos, eu queria que tu aprofundasses, assim, porque eu acho que aí está a tal da pergunta de $1 milhão, né? Como desenvolver essa habilidade? A pergunta exatamente a pessoa que nasce com essa capacidade pode melhorar, mas a pessoa que não nasce com essa capacidade, como é que ela pode adquirir ou desenvolver? E pensando nos nossos ouvintes que estão na faixa dos 35 aos 50 anos, porque, né, quando a gente fala de jovem, talvez seja mais fácil, mas quem já está aí estabelecido. Não é um nativo digital. Hoje em dia, né, vive muito mais, então ainda está na flor da idade. Nossa, tem muita vida pela frente. De novo, eu volto àquele ponto. Eu acho que a gente não nasce com coisas assim muito determinadas, sabe? Só que quem é que consegue resolver problemas com... Ok, tem questão de QI, né? As pessoas têm capacidades cognitivas e intelectuais diferentes. Fato. Mas eu acho que a gente também consegue compensar a falta, talvez, de uma inteligência acima da média com estudo, com esse segundo ponto, que é aprendizado ativo e estratégico. Né? E eu sempre falo que, assim,
entender, tem um termo que agora todo mundo fala no ambiente corporativo, que é lifelong learning. Não foi exatamente traduzido, mas quer dizer aprendizado ao longo da vida. É entender que a gente precisa ligar essa chave de lifelong learning, que a gente não pode parar de aprender. Antes, até na minha geração, as pessoas faziam faculdade, talvez uma pós-graduação, e parava, e acabou. Isso não existe mais. E não necessariamente eu preciso sentar num banco de faculdade, de graduação e pós-graduação de novo. Mas com quem que eu me relaciono? Eu estou discutindo ideias. Quem você segue nas redes sociais? A rede social está cheia de conteúdo muito bacana e feito em pílulas, né? Você consegue assimilar um conteúdo novo de maneira assim, rapidinha. Só que se você só segue páginas de fofoca, de comida e de celebridade, isso não vai acontecer. Né? Então, assim, eu diria, eu gosto de todas essas habilidades, né? Acho que elas são importantes, mas eu entendo que essa segunda, aprendizado ativo estratégico, é o que vai fazer a diferença, porque para resolver problemas complexos, eu preciso de repertório. E por que fala muito de problemas complexos? Porque o mundo é complexo, né? A gente não tem mais soluções simples, né? A própria pandemia. Como é que a gente lida com a pandemia? Isso é um problema econômico e de saúde. É um fato. Então, não tem uma solução simples, né? Enquanto que no passado, talvez, as soluções fossem um pouco mais simples. Então, eu diria que a forma de aprender a resolver problemas complexos é aprendendo coisas das diferentes áreas. É fazendo atividades diferentes. Então, aquela pessoa que vai de casa para o trabalho, trabalho para casa, que não tem uma atividade, eu entendo até que o esporte te ajuda nisso. Arte, exatamente. Uma convivência coletiva que seja com a vizinhança, enfim. Na né? igreja, na comunidade, seja lá o que for, você faz troca com pessoas diferentes. E também acontece um fenômeno muito comum das pessoas das suas áreas só conviverem com as pessoas da sua área. Sim. Jornalista só anda com jornalista, médico só anda com médico, advogado só anda com advogado. Isso mantém os assuntos muito limitados. Como é que eu vou desenvolver um perfil T se eu só falo de direito? Se eu só falo de medicina? Eu não vou conseguir incorporar conhecimentos de outras áreas. Então, ligar essa mentalidade de lifelong learner estar atento ao que está acontecendo no mundo, o que você tem lido, como é que você gasta seu tempo livre. No jornalismo é meio que uma obrigação, né? Para vocês é mais natural, a gente tem uma obviamente. facilidade um pouco com isso, até de entender o conceito, porque cada dia você vai escrever sobre uma coisa e tem que dominar o mínimo. É um especialista em generalidades, né? Tem que saber um pouquinho de cada coisa e se precisar para uma matéria específica, para um assunto específico, uma entrevista, você se aprofunda. Então a gente tem vários T's. Falta, eu acho que a gente tem só aquela coisa de cima do T, mas a base poucos têm. Talvez, né? Entender qual é o teu assunto de domínio. Se eu quiser falar daquele tema, eu procuro o fulano. Pode ser. Mas, e na área de vocês, como a Aruana falou, isso é mais natural, mas em algumas áreas... É o famoso bitolado, né? A pessoa eu estudo aquilo e acabou. E eu nem entendo, por exemplo, como é que funciona a dinâmica de uma organização. Eu não entendo como funciona absolutamente nada além da minha própria realidade, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas. Muitos profissionais buscam hoje, e buscam desde sempre, na verdade, não só hoje, uma palavrinha chamada segurança. Não existe mais isso, né? É triste, eu queria que você comentasse um pouco essa busca pela segurança. Porque eu acho que não tem, eu queria mesmo que a pessoa caísse na real, porque às vezes eu preciso assim, eu não vou mudar de emprego, estou aqui há 20 anos, estou infeliz, acho que não contribuo mais com o que eu já contribuí há 20 anos atrás, mas não vou sair daqui porque aqui eu tenho segurança, né? Eu queria entender um pouco essa relação entre esse tipo de pensamento e a segurança que, na verdade, é ilusória, né? É uma ilusão. Isso é uma das dificuldades da nossa realidade. A gente precisa aprender a lidar com isso. Acho que uma forma para lidar com isso de uma maneira um pouco mais tranquila é você realmente ser um resolvedor de problemas. Né? Ok, aqui eu resolvo problemas se eu mudar de empresa e você ser visto como isso, né? E as pessoas identificarem em você alguém... competente, alguém que entrega, alguém atualizado, alguém que se mantém em movimento, né? Mas sinto dizer que isso é um problema atual e não existe. Não existia muito antes, né? Mas eu acho que existia a sensação antes. Sim, a sensação. Agora nem mais essa sensação existe, né? Então,
Sinto muito, Daniela. Não existe segurança. Eu acho que isso pode ser um incentivo para muita gente que às vezes está ali, eu vou continuar infeliz, mas pelo menos eu estou aqui, tenho essa segurança. Tá muito, realmente, muito volátil e muito... A nossa profissão de comunicadores sofreu uma transformação incrível, né? Você vê pela própria questão dos impressos, seja revista, seja jornais, a entrada dos streams mudou completamente a televisão aberta. Então, assim, nós somos de uma área que nos últimos 10 anos sofreu violentamente essa transformação. Sim. E essa tendência é continuar. E outras áreas, né, algumas profissões acabaram. Você pega, por exemplo, a gente estudou eu estudei na faculdade ainda como fazer aquele cálculo para fazer diagramação. Hoje não existe mais o papel de diagramador, existe? Aquele de fazer a medição do jornal. Não, é um programa, é um aplicativo. Entendeu? É uma pessoa que, óbvio, então, né, não faz mais o cálculo com a régua e tal. Então, assim, no serviço público, que eu tive uma experiência agora recente, tem várias profissões que as pessoas são concursadas públicas, entraram naquela profissão, não podem fazer outra, mas a profissão não existe mais, né? Sim. A pessoa que faz ali aquele clipping, que corta o jornal e coloca no papel, aquilo ali é feito de uma maneira por busca, né? Na internet. Então, assim, precisa esse pontapé para dizer assim, olha, não fica parado não, porque senão você vai ser atropelado. Isso é uma realidade para todos os profissionais, de todos os níveis, em qualquer contexto. O mundo está acontecendo de maneira acelerada. Então, você não está com seu emprego ameaçado apenas porque talvez a empresa que você trabalha possa ter uma crise. É porque o negócio como um todo, quando a gente fala, por exemplo, de comunicação, o Facebook é a maior empresa de comunicação do mundo e não tem repórteres, né? Então, assim, o Uber é a maior de transporte e não tem carros. A gente está vivendo essa desmaterialização. Então, assim, não existe uma receita de bolo, mas existe uma direção. E essa direção é realmente acumular conhecimento em diferentes áreas para que você consiga desenvolver um olhar muito diferenciado. Né? Você acha que existe uma necessidade de desacelerar em alguns aspectos? A gente falando como humanidade, como um todo, né? E como fazer isso? Uma das coisas que aumentou muito durante a pandemia foi acesso a canais de meditação, as pessoas baixando aplicativos. Eu confesso que nunca tinha feito a prática de meditação e eu uso com muita frequência nos dias que eu estou com mais dificuldade de pegar no sono. Então, o que a gente precisa entender é que o mundo externo ele não vai desacelerar. Eu preciso conseguir desacelerar o meu mundo interno. Arranjar os próprios mecanismos. Os meus mecanismos para que eu consiga lidar com isso, para que eu faça paradas estratégicas. As empresas estão montando essas estratégias. Agora na Singular, e depois de 6 meses, você tem que sair 1 semana de folga. A gente, inclusive, tem uma parceria com um hostel que tem todos os colaboradores da Singular e podem usufruir de 1 semana por ano. Porque, 6 meses eu não vou poder viajar, eu não tenho dinheiro, mas também não quero ficar em casa. Tu vai pro hostel, tu vai para Presidente Figueiredo, ou aqui mesmo em Manaus, mas vai desligar. Agora tá indo pra lá. Mas eu ia dizer isso, você é uma empresária que tem toda essa formação e sabe essa necessidade, mas você também é consultora de empresários. Isso. São 2 perguntas. Primeiro, Dani, você acha que... São as últimas. As últimas. Eu queria, depois da Dani, eu vou fechar. São 15 minutos só que a gente tem. Eu vou correr. Primeiro, eu queria saber o seguinte, os empresários estão mais conscientes dessa necessidade pessoal de seus funcionários e que isso atinge na produtividade? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu queria te fazer, eles estão mais receptivos, né? Eles estão percebendo isso? Ou o empresariado, de um modo geral, ainda continua vendo planilha de Excel, número? Eu diria que a gente está melhor no sentido de ter um empresariado um pouco mais atento, mas ainda muito longe do ideal. Né? Por exemplo, o tema saúde mental é um tema hoje que está na mesa. Ninguém falava sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Quem fazia terapia, o atendimento psiquiátrico, fazia isso escondido. Hoje em dia, no ambiente de trabalho é muito mais como, hoje na terapia eu conversei sobre isso e aquilo. Então, eu acho que isso fala de uma evolução, mas a gente está muito longe do ideal. Mas, sim, vejo melhoras, né? Eu trabalho com gestão de pessoas há mais de 15 anos e eu consigo ver, sim, hoje uma preocupação um pouco maior com qualidade de vida, com equilíbrio de vida e trabalho.
estamos caminhando, ainda falta muita estrada pela frente. Eu queria fazer uma última pergunta, Luciana, para que você, depois a gente começa com as nossas dicas, quem quiser parar por aqui, eu acho bem importante essa pergunta, porque você trabalha com empresas, né? E esse conceito ESG, para quem não sabe, Environmental, Social and Governance, ambiental, social e governança, que são esses trio que as empresas modernas, que são conectadas com o futuro, elas estão buscando. Eu tenho lido alguma coisa sobre isso, mas eu queria entender assim se a empresa que diz o que é mais importante ou isso tem equilibrado e qual é o mais difícil da empresa conseguir? Na verdade, esse ESG vai até, fala um pouco do que a Dani estava falando, dessa mudança de mundo. Na verdade, é entender que o mundo mudou e que as preocupações da empresa também devem mudar. Assim, o capitalismo precisa mudar. A forma como ele se apresenta hoje não é sustentável para o planeta que a gente vive, não é sustentável para a saúde das pessoas, né? Então, esses 3 pilares, eles devem ser trabalhados dentro das organizações de diferentes formas. A gente ainda no Brasil está engatinhando nessa direção. Mas, por exemplo, quando a gente fala de governança, a gente fala inclusive de práticas de diversidade. Então, quantas mulheres estão na gestão dessa empresa? Quantas pessoas negras estão na gestão dessa empresa? E se a gente for entender mais a fundo esses temas, assim, como que na nossa sociedade a gente tem um número equiparado de homens e mulheres, e sendo que na gestão a gente tem 80% de homens? Né? A nossa sociedade brasileira é composta de pessoas negras. Onde é que elas estão no poder? Então, esse movimento ESG é para que a gente encontre mais equilíbrio dentro das organizações, para que a gente viva um capitalismo mais aceitável e sustentável. Não só no aspecto da natureza, porque a gente fala também do environmental, né, como é que estão as práticas de reciclagem, o consumo, enfim. Mas é muito legal, e eu acho que nesse aspecto a gente ainda está longe. Né? A gente faz seleção de executivos, eu ainda recebo muito, eu quero só se for homem. Ok, eu tenho um currículo... Tu jura? Mesmo? Ainda. Por quê? Você chega a perguntar assim? Por quê? Porque mulher engravida e se ausenta. Gente, eu tô me sentindo nos anos 50. Isso ainda acontece. Ainda tem uma diferença salarial muito grande? 30%. 30%? Sim. Nossa, e aí, simplesmente, é difícil a gente romper essas barreiras. Até porque, aí eu volto para a educação. Os homens são educados para serem assertivos, as mulheres são educadas para serem gentis. Então, o homem, ele se posiciona muito melhor. Gente, eu fiz um processo seletivo lá dentro da Singularity que precisava de Excel avançado. Na primeira etapa, a gente perguntava qual é o seu nível de Excel. As mulheres, em sua maioria, é médio. Né? Os homens, é avançado. Quando a gente aplicou o teste, as mulheres tiveram um nível muito melhor do que os homens. Olha, e para mim isso é um experimento... É um alto conceito. Simplesmente, sabotagem, né? Conceito. Não é autossabotagem, Liege. Sabe o que é? É exatamente como as mulheres são criadas para serem humildes. Uma mulher assertiva é uma mulher arrogante, braba, arrogante. Um homem assertivo é um homem que vai chegar muito longe. Né? Então, a gente ainda tem essas questões sociais que são refletidas no ambiente de trabalho. Né? Eu tenho até um movimento, a Singular é composta por 10 mulheres. Estamos, inclusive, recrutando, né? Olha aí, mas é muito nesse sentido de que quando a gente fala de universo corporativo, é um universo muito masculino. Né? Então, o início da Singularity não foi muito simples. Né? Hoje eu acho que a gente já está num lugar um pouco mais confortável, mas é muito mais abrindo espaço para outras executivas, para outras profissionais se posicionarem com o valor que têm, né? E entenderem um pouco disso. Então, essa pauta ESG é a minha queridinha do momento, porque eu acho que é isso que vai tornar as nossas empresas melhores. A gente ainda passa muito tempo trabalhando. Então, que esse trabalho ele tenha propósito, que ele seja num ambiente mais saudável, né, e que ele, de alguma forma, ajude a melhorar o mundo. Perfeito. Luciana, você tem algum livro que ajude? A gente, na verdade, não sei se a Luana te falou que sempre a gente tem uma dica depois, né? E aí, eu não sei que dica você trouxe, mas eu queria saber se você tem algum livro para explicar às pessoas sobre o ESG.
tem pouca coisa escrita ainda. O que a gente encontra mais são artigos, né? Mas basta jogar. A McKinsey fala muito disso. Eu gosto muito da McKinsey. Eles são uma consultoria muito atualizada. Eles têm um material muito bacana sobre a ESG. Não vim preparada para dar essa dica, né? Eu vou pensar aqui em algum livro específico. Deve ter um monte de dica de livro de criança, né? Porque quando a gente tem filho pequeno, a gente tem um monte de literatura infantil. Não, olha, um livro que eu tô lendo recente é Plano B, que é com Adam Grant, que fala muito de como a gente precisa desenvolver resiliência em períodos de mudança, né? Então, da Sheryl Sandberg, que é uma das executivas do Facebook, que ficou viúva. E o Adam Grant, para mim, é um dos melhores psicólogos organizacionais dos tempos atuais. E é tipo um bate-papo. Ela compartilhando um pouco da experiência dela, né? De ter ficado viúva. E ele trazendo um pouco da ciência de enfrentamento. Assim, eu acho que para os tempos que a gente vive, é uma dica bem, bem bacana. Beleza. Aru? Minha dica é a segunda temporada do Conversa para Boi Dormir. É um podcast feito por colegas aqui do Amazonas. Eu vou citar o Dante Graça, que trabalha comigo aqui na Crítica. Sou fã do Dante. É um dos que apresenta. E eles voltaram agora. Tem que elogiar também o Dante, porque todo mundo falou do Dante. Eu também te adoro. Eu o Dante. Os outros vão ficar com ciúme, mas não tem problema. Deixa lá. E eles voltaram e tem um episódio sobre Manaus. É um podcast de um bate-papo, né? E eles vão cerveja falando, e tudo, né? Eles vão falando ali das coisas que gostam hoje, já gostaram. Tá bem interessante e é a minha dica dessa semana. Bem, eu tenho duas dicas. A primeira, assim, a gente nem combinou, mas é da Sheryl Sandberg. Sandberg, né? O Faça Acontecer. Mulheres, Trabalho e Vontade de Liderar. Eu li esse livro há algum tempo atrás, acho que uns 6 anos atrás, e tem alguns episódios muito importantes, impactantes para mim como mãe, que ela fala justamente dessa... o quanto ela se sentia mal no trabalho em dizer, por exemplo, que ela ia sair 5 da tarde porque ela ia para um evento na escola do filho ou da filha. E o quanto isso teve uma transformação dentro dela e dela não se sentir culpada, porque se ela ficasse numa reunião e não fosse à escola, se sentia culpada como mãe. Se ela ia à escola e adiava uma reunião importante ou colocava uma assistente para ir no lugar dela, ela se sentia mal enquanto profissional, né? Então, essa me tocou profundamente. Eu li esse livro na época que eu era repórter e trabalhava 7 dias por semana e 12 horas seguidas. E isso é uma angústia de muitas mulheres, seja executiva lá dos Estados Unidos, seja repórter do interior da Amazônia, seja professora, seja... Então, esse livro realmente eu indico para pessoas que vivem essa... E não querendo dar o spoiler, mas já dando, você tem que tentar ser feliz e ser feliz de fato, entendendo que nem sempre você vai poder estar na escola e nem sempre você vai poder estar em todas as reuniões, né? E fazer ali uma rotina para que você faça o melhor que você puder em tudo e ainda ficar bonita, assim, tem que fazer o cabelo. Aquela coisa de equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Então, você já falou aqui. Né? Equilibrar, exatamente. Então, esse livro realmente me tocou muito. Eu gosto muito desse livro. E eu super indico para pessoas que têm essa multiplicidade de funções, né? Que é, na verdade, a condição da maioria das mulheres. E não posso deixar de indicar, a Luciana falou lá no início, mas realmente vale a pena baixar. Quem não tem assim bonitinho impresso como a gente, vale a pena ir no portal da Singulare.com.br e baixar esse livreto. Ela estava me falando ontem que foi feito por eles mesmos, né? Inclusive a parte gráfica. Elas mesmos. E assim, é muito legal. Eu acho que é um pontapé para algumas leituras. Ele é esquemático, né? Então é o pontapé para ali você tentar entender para onde pode ir sua carreira, sua vida profissional. Tem uma aba de e-books dentro do portal Singulare, que aí você pode baixar esse, que é o maior, mas tem outros conteúdos bem bacanas também para baixar gratuitamente. Dica. Perfeito. A minha dica, para terminar aqui, como eu falei para as minhas amigas que vão estrear agora como professoras, eu mais aprendo do que ensino, né? E um caso curioso, assim, de uma série, foi assim, eu ia passar para meus alunos de uma disciplina chamada Jornalismo Investigativo, um documentário da Globoplay sobre Tim Lopes, né? Um jornalista que foi assassinado durante uma investigação policial que inspirou a criação da Abrage e tal.
e não pegou a Globoplay, não sei porquê, a internet deu um negócio lá. Aí eu entrei, mas por que será que tá bloqueado o Globoplay? Olha aqui, tá entrando na minha Netflix. Aí entrou na Netflix. Na hora que entrou, e aí eu não tinha nada lá, eu queria aquele do Tim Lopes, né? Aí um aluno meu, Álvaro, um excelente aluno, beijo pro Álvaro, que é nosso ouvinte, aí ele falou assim, professora, tem um ótimo que eu assisti há pouco tempo, que é sobre jornalismo investigativo, dos perigos do jornalismo investigativo. A gente podia ver o primeiro capítulo, já que a sua Netflix está entrando. E eu adorei, chama Tijuana, é sobre, baseado em fatos reais, né? O México é um país que mata muitos jornalistas, né? Bem complicado, e a história da morte de um político que acaba desencadeando uma investigação jornalística e morte de alguns jornalistas. Então, a gente viu o primeiro capítulo lá, e eu babei no primeiro capítulo, e continuei a ver, maratonei, são 11 só, né, foi de 2019, e é muito bom, Tijuana, na Netflix. Muito legal. Então, gente, muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, Daniela, Aruana. A gente que agradece. Tá, a gente não vai ficar com saudade, mas a gente espera que você... Porque a gente vai ficar junto esses próximos semanas, mas espero que nossos ouvintes fiquem, porque a gente vai ficar do programa e a gente quer voltar logo, né, em dezembro. E vai ser bem legal. Obrigadão, Luciana. Obrigadão, meninas. Obrigada, Luciana. Prazer, meninas. Adorei o bate-papo. Até dezembro. Que bom. Tchau, Beijo, tchau, gente. Tchau. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção asamazonas@gmail.com.